intimidade com Deus. Aí, se você consegue chamar o Espírito Santo próximo de ti, porque o Espírito Santo é uma pessoa, presta atenção nisso. Pai é Deus, o Filho, Jesus, e o Espírito Santo é o que está na terra. Jesus não está na terra, irmãos. Jesus está no céu, à direita do Pai. O Pai também não está na terra, Ele está no céu. Quem está na terra, quem anda aqui no nosso meio, é o Espírito Santo, o Consolador. Imagina o pastor Marcos, doente, no hospital. Mas ele conhece Jesus. Ele conhecia Jesus. Eu tenho certeza que se você perguntar para o pastor Marcos, essa enfermidade te aproximou mais de Deus? Ele vai falar sim. Porque o Espírito Santo estava ao lado dele, consolando ele. Toda dor que você possa passar na tua vida, o Espírito Santo está do teu lado te consolando quando você está na presença de Deus. E o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor, ele te traz um novo Espírito, que é o Espírito de sabedoria. Diga, sabedoria. Aprenda uma coisa: sabedoria é uma coisa, inteligência é outra coisa. Tem pessoas que são inteligentes, mas não são sábias. E tem pessoas que são sábias, mas não são inteligentes. Captou? Tem pessoas, irmãos, que têm sabedoria de Deus. Ela não estudou, ela não tem inteligência do mundo, ela não sabe falar nem a língua dela mesmo. Mas se você vai e pede um conselho para essa pessoa, é uma pessoa que tem sabedoria. Na igreja tem uns irmãos assim. Tem muitas igrejas que às vezes o irmão fala tudo errado. Tem, irmão, é engraçado. Mas tem irmãos que tem sabedoria de Deus, porque Deus, ele confunde o mundo. Ele pega os que não são para confundir os que são. Tem muitos irmãos muito inteligentes que recebem conselho de irmãos que não sabem nada, mas ele tem sabedoria de Deus. Sabe aquela coisa de você ser sabido, inteligente? Você é inteligente demais. E aí você olha para o teu velho pai, para a tua velha mãe, aí só dá o pó. Aí ela fala para você assim, ó: segundo os meus conhecimentos, não faça isso. Mas você estudou a faculdade, você está na faculdade, você está no curso top, você é o cara, você manja tudo. Você ficar ouvindo essa velha falar? Vou ficar ouvindo esse velho falar? Sabe aquele vozinho que você tem, cabelo branco? Tem uns que só Jesus, né, irmão? Mas não estou falando aquele que tem sabedoria de verdade. Não estou falando que todos têm. Mas tem pessoas que Deus dá um dom de sabedoria. E Ele chama você e fala: olha, eu trabalho muito com os orientais, com os chineses. E na China, irmãos, você desrespeitar um idoso, irmãos, a pessoa não olha para você. Se ela vê você desrespeitar um idoso, uma pessoa de cabelo branco, velhinho, irmão, você nem entra na comunidade, você está expulso de lá. Porque eles veem que você está simplesmente abandonando a sabedoria. Está jogando fora a sabedoria. E é uma tradição. Então, às vezes, nós não entendemos isso. Às vezes, nós não queremos ouvir palavras sábias. Nós queremos ouvir o que nós queremos ouvir. Então, o que você tem que pedir para Deus? Deus, através do teu Santo Espírito, me dá sabedoria. Porque existe um momento na tua vida que você vai ter que tomar decisão. E essa sua decisão não tem como ser decidida só com inteligência. Tem que ser decidida com sabedoria.
também é importante. O que é inteligência? Inteligência, irmãos, é raciocínio. Inteligência é você saber resolver problemas. Inteligência é você estudar. Eu vejo muitos irmãos de igreja falando que não vou estudar porque eu vou esperar que Jesus voltar. Não tem sabedoria. Inteligência é um Espírito de Deus, te dá estratégia. Você quer ganhar a sua família para Jesus? Você tem que usar sabedoria e inteligência, não só inteligência. O teu pai e tua mãe às vezes não estão na presença de Deus. Ele olha para você e vê você uma pessoa inteligente, mas se não vê sabedoria, você não ganha, porque você é inteligente, mas não é sábio. O teu pai e tua mãe olha para você e vê que você é meio burrinho, mas você é sábio. Você ganha com Jesus. Sabe por quê? Porque mais do que falar e mostrar a tua inteligência, eles querem ver a tua sabedoria, o teu testemunho de vida, para você ganhar eles para Cristo. Está entendendo? Está captando a mensagem? Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e Espírito de inteligência, Espírito de conselho. Esse eu gosto. Esse eu gosto. Você sabe que tem pessoas que têm um dom para dar conselho. Tem pessoas, irmão, que é o Espírito de Deus, que você liga, você conversa e a pessoa vai te dar um conselho abençoado. Às vezes o conselho, ele não é o que você gostaria de ouvir, mas é o que Deus está falando para você. E as pessoas, elas confundem, elas começam a pedir conselho para um monte de gente. Como você vai pedir conselho sobre um tema que a pessoa não conhece, que a pessoa não entende? E uma vez eu falei isso com um padre. Como você vai aconselhar um casal se você nunca casou? Você não tem autoridade para fazer isso. Você não tem experiência para fazer isso. Como você vai pedir um conselho para alguém, digamos um pastor? Se o pastor não tem filho, como você vai pedir um conselho para ele sobre teus filhos? Irmão, não existe. Você precisa passar pela experiência para poder aconselhar. Como você vai pedir conselho para alguém sobre uma empresa, sobre algo de empresarial, se a pessoa nunca foi empresária? Ele não tem entendimento daquilo que eu te falar. Ele pode ter sabedoria, pode ter inteligência, mas existem algumas coisas que são práticas, que ele não pode te ajudar. Como você vai pedir conselho para uma pessoa que tem uma família destruída sobre a tua família? Você está jogando a tua vida para um caminho sem volta, porque a pessoa pode te dar um conselho, e esse conselho, irmãos, esse conselho marcar a tua vida, e a tua vida a partir daquele momento ser destruída. E eu conheço muita gente assim, que entrou num conselho furado e foi caminhando, e a Bíblia diz que o buraco chama o buraco. Então, segura o celular, segura o telefone, não liga para a pessoa que você acha que é a tua melhor amiga, o teu melhor amigo, e pede conselho, porque às vezes não é por maldade. Não estou dizendo que ele vai dar um conselho para você por maldade, mas é porque ele também não sabe. Então, para tentar te ajudar, ele fala algo que ao invés de te ajudar, te destrói. Espírito de conselho. Você tem que saber quem você fala, principalmente as coisas mais íntimas da tua vida, as coisas muito íntimas, irmão. É só Jesus
sai, eu fico doido. Ô irmão, vamos orar por você. Vamos orar. É impossível. Eu passo na rua, eu fico olhando, vamos orar. Aí outro pastor falou assim: aí não, meu negócio é dinheiro. Eu não consigo. Dinheiro chegou para mim e fico maluco. O doido, quando eu vejo dinheiro da igreja, eu fico louco. Mas vamos orar, irmão. Então isso aí também é pecado, não pode fazer. Vamos orar. Aí o terceiro falou assim: e você, irmão? Qual que é a sua fraqueza? A minha fraqueza é a seguinte, irmão: eu não posso ouvir uma conversa que sai falando para todo mundo. Entendeu, irmãos? Então o que acontece? Você tem que tomar cuidado com o que você fala. Tem coisa que às vezes você fala para alguém e está todo mundo sabendo. Cuidado, não sai falando tudo por aí. E incrível, irmão, eu estou falando isso porque é verdade. Eu já escutei irmãos falando que foi, se aconselhou com o pastor, daqui a pouco o pastor fala no púlpito. Irmão, isso é pecado grave. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, para quem você fala. Não é porque a pessoa coloca uma Bíblia debaixo do braço e fala que é pastor, que é evangelista, que é missionário, você vai sair falando, irmão. Você tem que conviver com a pessoa e saber quem é ela. Tem muita gente, irmão, muito lobo, vestido de pele de cordeiro, irmão. Acorda, igreja. Eu não vou lá naquela igreja não, porque o pastor é muito duro. Eu vou pedir conselho, ele fala coisa que eu não quero. Então vai procurar, irmão, quem fala que você quer ouvir. Mas se Deus está contigo, o Espírito de conselho é sobre a tua vida, você vai dar o conselho certo, que vai doer, mas vai consertar. Irmãos, se a pessoa começar a passar toda a mãozinha na tua cabeça, não é assim mesmo, Deus sabe, Deus quer essa palavra, irmão, maravilhosa. A pessoa fala assim: Deus conhece meu coração. Conhece mesmo, conhece. O meu também. Espírito de fortaleza. Quando a gente tem um espírito de fortaleza, que vem de Deus também, você não se abala por qualquer coisa. Porque as pessoas tendem a se abalar facilmente por tudo que a gente acabou de falar agora. Se a pessoa não ouve o que ela quer, se não chega a resposta que ela pediu para Deus, ela começa a cair, ela começa a fraquejar, ela começa a tudo para ela dar errado, porque está fraca. E tem pessoas que ficam fracas muito fácil. Eu não estou falando do mundo, irmão, estou falando da igreja. No mundo nem se fala, eu estou falando da igreja. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente fala que é crente, evangelho, que virou moda falar que é evangelho, né, pastor Carlos? Evangelho, não sabe nem o que está falando. Qualquer coisinha, fraqueza. Qualquer palavrinha, fraqueza. Deus não chamou covarde, Deus chamou forte. Se o pastor fala alguma coisa, o pastor falou. Se alguém fala alguma coisa, falou. Irmãos, levanta e fique forte. Fique forte. Espírito de fortaleza, espírito de conhecimento. Conhecimento. Olha, sabedoria, inteligência e conhecimento. O que Jesus falou? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer, estudar. Tem muitas pessoas que querem tanta coisa, mas elas não buscam nada na vida. Presta atenção. Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra e conhecimento é outra. Não adianta você ser inteligente e não conhecer. Não adianta você ser inteligente e não estudar. Se você quer falar inglês,
Deus vai derramar na minha vida. O pastor Nelson crê que Deus faz isso? Eu creio. A minha mãe fala japonês em língua estranha. Eu creio. Só que tudo que Deus faz tem um propósito. Ele não vai te fazer falar japonês do dia para a noite, tem um propósito. Aprenda isso na tua vida. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não faz nada por fazer. Ele não vai te dar bênção só por dar. Tudo que você for fazer, você tem que apresentar a Deus o que você está fazendo. Não apenas os teus deleites, as tuas vontades. Quando eu descobri isso na minha vida mudou. Isso é um grande segredo para você. Você tem sonhos, objetivos na tua vida. Mas para quê? Para que você tem um objetivo? Para que você tem sonho? Só porque você quer ter esse objetivo e sonho? O cristão, eu estou falando o povo de Cristo. Paulo, ele era Saulo, e ele matava os irmãos. Imagina nós, irmãos, naquela época. Se o Saulo subisse essa escada aí você ia ver que era crente. O homem já subia com a espada e com os soldados e já ia matando todo mundo. Você imaginaria, se fosse você Deus, você imaginaria que ele seria o Paulo da Bíblia? Mas nunca. Mas nunca. Se alguém aqui levantar a mão e falar imaginaria, eu falo, você está pecando, você está mentindo. Mas nunca, irmãos. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. E Deus mostrou o poder dele na vida dele. Caiu. E Deus começou a fazer todo aquele movimento que você já conhece da palavra, para transformar esse Saulo em Paulo. E aí hoje você conhece a palavra, conhecimento. Irmãos, há um perigo muito grande quando a gente conhece a palavra, conhecimento. Você conhece a palavra para quê? Para que você conhece a palavra? Para falar que você conhece a palavra? Para falar que você é teólogo? Tem moço de teólogo, irmão, está no inferno. Conhecer a Bíblia, meu Tiago conhece melhor que nós, todos juntos aqui. Ele era Lúcifer, um anjo de luz. O único anjo querubim ungido por Deus. Você vai discutir Bíblia com o diabo? Você vai perder. E lá no inferno está cheio de homem que se dizia de Deus aqui na terra. Tinha conhecimento, mas não tinha sabedoria. Tinha inteligência, mas não tinha sabedoria. E não tinha o último espírito. Diga, temor do Senhor. É o maior espírito que você pode pedir para Deus. Temor do Senhor. O que é temor do Senhor? É temor do Senhor. Irmãos, eu estava assistindo um dia um programa há muitos anos, há um tempo atrás, e tem uma apresentadora que eu botei enferma, não vou falar o nome dela, da televisão. Ela falou assim: por que eu tenho que ter medo de Deus, temor do Senhor, se eu não tenho pecado? Eu nunca esqueço disso. Primeira coisa, ela falou que ela não tinha pecado, que ela não sabe nem o que é pecado. Agora, o que é temor do Senhor? Temor do Senhor, irmãos, é você saber
e você chegar e falar de Jesus no meio dela. Eu quero ver o temor do Senhor. Porque Deus, Ele faz, olha, vamos ver se você me teme. 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 Aí é temor do Senhor. Temor do Senhor é quando você está na sua empresa e está todo mundo falando um monte de coisa que não vem de Deus, e de repente você chega e as pessoas sabem, quando você chega, a unção de Deus chegou. Você não está apontando nem julgando ninguém, eles estão vendo em você Deus. Você não precisa, irmão, falar nada. Você não precisa criticar ninguém. Você não precisa falar que eles vão para o inferno. Você não precisa fazer nada disso. Mas a tua presença incomoda. A tua presença tem que incomodar. Não apontar, incomodar pelo poder de Deus. Aí é o temor do Senhor. Temor do Senhor, irmãos, não é ter medo do que Deus vai fazer, não é ter medo disso, daquilo, mas o temor do Senhor é você amar a Deus, e é você glorificar o nome dele em todas as situações. Vai encerrar. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos. Está entendendo? Se você tem temor do Senhor, você não vai julgar pelos teus olhos. Está cheio de gente na igreja que adora julgar. Eu sou santo e ele é pecador. Tá, irmão? Está cheio. E nós temos que quebrar isso. Porque não é os nossos olhos que julgam, irmão. Quem julga é Deus. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Se você está ouvindo alguma coisa, irmão, apenas olhe. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Quem vai matar o ímpio? Não é você e nem sou eu. É Deus. Do jeito dele e da maneira dele. Amém? Gostaria que essa palavra entrasse no teu coração. Gostaria de convidar o louvor para estar aqui, em nome de Jesus. Diga comigo, repita comigo. Espírito do Senhor. Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria. Espírito de inteligência. Espírito de inteligência. Espírito de conselho. Espírito de conselho. Espírito de fortaleza. Espírito de conhecimento. Espírito de temor do Senhor. Eu quero que esses 7 espíritos fiquem marcados na tua vida nesta noite, sobre a tua empresa, sobre o teu trabalho, sobre a tua escola, sobre a tua família, sobre os teus sonhos. Em algum momento da tua vida, você sempre vai precisar usar um desses espíritos, ou 2, sempre. Se você tiver um problema na tua vida que você não consegue resolver, algo, presta atenção para você receber a tua bênção. Você pode pedir para Deus naquele momento: Senhor, me dá espírito de sabedoria para responder. Senhor, me dá espírito de conhecimento. Aí você começa a estudar, você começa a conhecer. Senhor, me dá espírito, meu Pai, de temor do Senhor. Se você está em algum lugar onde você se sente perseguido, onde você sente que alguma coisa não está legal ali naquele lugar, pede para o Senhor: Senhor, eu quero ter o temor nesse lugar. Ai, meu. Oh, Jesus. Esse Deus é poderoso. E Ele entra na tua vida. Ele entra na tua história. E Deus é especialista em virar o jogo. Faraó liberou o povo do Egito, porque ele já tinha perdido bastante, até os primogênitos dele tinham morrido. Ele falou: vai embora. Mas ele se revoltou e falou: vou matar esse povo.
também, irmão, na minha vida também. O diabo quer te matar. O diabo quer te destruir. Você acha que não? Aquele que é de Deus, irmão. Só que nosso Deus é maior. E aí foi Moisés, o povo, chegar em frente do mar. O faraó falou: mata um tudo. Será que nessa noite você está na frente do mar e não tem como você passar, porque você sabe que você não vai conseguir nadar 500 metros, você vai morrer afogado? Só que o nosso Deus é especialista em abrir porta. Ele é especialista em abrir mar. E ele abriu o mar. E o povo passou a seco, diz a palavra do Senhor. E aí o faraó falou assim: irmão, se eles passaram, nós vamos passar também. Só que quando passou o último irmão, as águas voltaram. E aquele povo morreu afogado. Aquele povo que queria destruir os filhos de Deus. Quero que você incline a sua cabeça nessa hora. Nós vamos fazer uma oração, nós já vamos passar para a ceia daqui a pouco. Senhor, Pai, que essa palavra, meu Pai, entre em nossos corações. Que essa palavra transforme as nossas vidas, Pai, nesta noite. Que essa palavra nos dê paz e prosperidade, Senhor. Senhor, nós acreditamos no Teu poder, nós acreditamos nos Teus atos. Nós acreditamos em toda a Bíblia, Senhor, de capa a capa. Nós somos daqueles, ó Pai, que acreditamos fielmente na Tua palavra, na Tua santa palavra. Nos ajude nesta noite, Pai, com esses 7 Espíritos. Que seja derramado sobre nossas vidas esses 7 Espíritos. E que possamos viver uma vida, meu Pai, de justiça, na Tua justiça. E que possamos viver uma prosperidade, boa prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé no teu lugar, vamos louvar. Em nome de Jesus.